Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Mix de Receitas da Thay. É um prazer ter todos vocês aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer pão de doce de leite, torta de maçã e bolo de coco. Então, vamos começar com a primeira receita. E nós vamos começar com a nossa primeira receita, que é a de pão de doce de leite. Cadê, gente? Vamos precisar de 550 gramas de farinha de trigo, é, 1 colher de sal, 1 colher de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento em pó seco, açúcar cristal a gosto. E vamos utilizar aí 3 ovos, né? Vamos misturar. E lembrando que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo as receitas todas, com os ingredientes, com a quantidade correta e com a temperatura ideal para vocês estarem fazendo todas as receitas, né? Então, vamos fazer a massa, né? Coloca mais um pouquinho de água junto com a farinha de trigo para a gente estar mexendo e fazendo a nossa massa de pão de doce de leite. Vamos fazer pão de doce de leite. Quem é que gosta? Fica lindo, gente. Fica uma arte os pães. E o pessoal faz muito para vender, né? Esses pães. Fica parecendo aqueles panetones, sabe? Miudinhos. Fica lindo. Que é de pão de doce de leite. O leite, vocês podem utilizar o leite sem lactose, o leite integral, né? Fica também a critério de cada um. Porque o leite também, né, gente, ele é rico em proteínas, ele é muito bom. Tem cálcio, magnésio, né? Tem nutrientes que fornecem diversos benefícios para a saúde, né? Previne a osteoporose e ajuda a ter o ganho de massa muscular, né? Ele contém vitamina A, vitamina B2, que são nutrientes que ajudam a manter a saúde da visão e participam no processo de cicatrização das feridas. E aí, vocês escolhem. Pode ser o leite integral, pode ser leite sem lactose. E agora a gente vai fazer a massa, a gente vai mexer junto com um pouco de margarina, né? 60 gramas de margarina vocês colocam. E vamos misturar para a massa ficar mais amanteigada, né? Vocês estão vendo? É uma massa mais amanteigada. Que é o segredo da massa de pão de doce de leite. Vocês vão ver, fica uma delícia esse pão. É um pãozinho caseiro, doce, que vocês podem fazer em casa, né? Chamar o pessoal para tomar um cafezinho e comer, né? Jogar a conversa fora. E vamos fazer aí a massa para não grudar na mão, não grudar nos dedos. Vamos amassar e fazer a nossa arte. É uma arte. O pão é uma arte, né? Vamos. Tem gente que gosta de pesar, né? Mas aí vocês podem dividir a massa, como vocês estão vendo aí, né? Vocês dividem ela primeiro em duas, depois em mais 2 pedaços e depois mais 2 pedaços. E aí vocês fazem essas bolinhas, né? Divide a massa assim para ficar igual, tamanho proporcional, padrão que o pessoal faz das bolinhas, que ela vai inchar, né? E vai crescer a massa, né? E vai ficar aquela coisa linda que é o nosso pão de doce de leite. O pessoal faz em casa, faz para vender. Tem o pessoal que vende, né? Faz para ganhar um dinheiro extra aí, uma renda extra.
E aí tem gente que é profissional mesmo, faz essas receitas profissionais, leva muito a sério, né, esses trabalhos. O pessoal acha que não faz nada, mas isso aí é um trabalho sério, né? Trabalho profissional. E aí a gente separa as bolinhas, a gente coloca um papel filme por cima pra tá deixando eles descansarem, né? As massas descansarem por cerca de meia hora. A gente coloca meia hora aí. E vamos fazer outro processo para o recheio. Vamos misturar o creme cheese com 200 gramas de doce de leite, né? Que é o pão de doce de leite. Vamos misturar com creme cheese para fazer aí o recheio, que fica uma delícia. Então, doce de leite com creme cheese. Ok, gente? Vamos mexer nessa tigelinha de vidro e coloca 25 gramas de manteiga para ficar manteigado. Vamos misturar e ficar aquele gostinho manteigado gostoso, né? Ai, gente. Agora a gente pega as bolinhas. Vocês viram que elas cresceram, né? Um pouquinho. É uma massa fermentada. E vamos agora. E o aroma dele, o sabor fica bem especial também. A gente pega essas forminhas de 10 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura, né? Esse é o tamanho ideal que o pessoal usa para fazer esses pãozinhos pequenininhos de doce de leite. Por isso que eu falei que fica parecendo aqueles panetonezinhos pequenininhos, né? Que o pessoal faz para vender também. Mas aqui é de pão de doce de leite. O panetone também é um pão, né, gente? Mas aqui é a gente adiciona o creme de leite por cima, né, da massa agora, vocês estão vendo aí? E a gente vai fazer esse enroladinho, como vocês estão vendo aí. Enrola ele e vamos cortar ao meio. Estão vendo aí? Pra gente fazer a arte, o desenho, né? Vamos decorar e confeitar agora. Vocês estão vendo? Corta no meio, agora corta o outro meio. Corta em outra parte. Outra parte que a gente vai fazer tipo uma trancinha, né? Uma trouxinha. Aí a gente vai fazendo aquela trancinha. Divide em 3 tirinhas e faz a trancinha. Vocês estão vendo aí? Junta lá na beiradinha do início. Junta as massas, prega elas e agora faz a trança. Trança de pão. De doce de leite. É uma delícia, gente. É uma arte, né? Agora fecha na outra ponta. Vocês estão vendo? Fechou. Agora enrola. Depois que fechar, enrola e faz esse círculo. Estão vendo? E agora coloca na forminha porque ela vai inchar. Ela tem fermento, né? É uma massa fermentada, ela vai inchar e vai estar fazendo aí, criando esse formato, né, do bolo, do pão de doce de leite. São essas as bolinhas. E vocês colocam um papel plástico por cima, né? Para o pãozinho crescer. Depois a gente coloca por cima um pouco de gema de ovo. A gente coloca por cima para tá dando aquele brilho, né? Ela vai ficar bem brilhosa, dá aquela coloração, né? Vocês já viram? Aquela coloração do pão quando leva para assar. E ela fica bem gostosa.
E aí eu vou deixar na descrição os ingredientes com o preparo, né? Como é que é o passo a passo do preparo. E nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius até ele dourar. Vocês deixam até dourar o pãozinho. Vocês colocam um pouquinho de gengibre por cima. Vocês estão vendo? E vamos levar aí ao fogo pré-aquecido por 20 minutinhos, viu, gente? E deixa ele dourar. Quando ele estiver bem douradinho, bem assim, assado, ele tá já prontinho pra gente tá. Tem o pessoal que coloca gengibre, tem pessoal que coloca outras coisas por cima, né? Queijo mesmo. Pra dar esse ar especial aí por cima do pão, né? E aí fica assim, gente. Fica maravilhoso. Como eu falei, parecendo os panetonezinhos pequenininhos. Vocês já viram? Olha que lindinho. Que maravilhoso. Doce de leite com doce por dentro. Olha como é que fica o doce por dentro. E agora a nossa próxima receita, gente, a gente vai fazer torta de maçã. Né? Nós vamos precisar de 200 gramas de farinha de trigo sem fermento. Com 3/4 de xícara de... peraí, 200 ml, na verdade. Desculpa aí. 200 ml de... Cadê, meu Deus? Ai, meu Deus. Não, uma colher de sopa de manteiga. Oh, meu Deus, desculpa aí, gente. Farinha de trigo com a manteiga, né? A gente mistura com a manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Aqui o vídeo é caseiro, né? Não é um robô que tá falando, né, gente? É um humano, um ser humano que tá narrando, não é um robô. Graças a Deus que não é um robô. Já pensou se vocês assistirem o vídeo só de robô aí? É chato. Então, vocês misturam a farinha de trigo com uma colher de sopa de manteiga, uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar. Eu vou deixar na descrição tudo certinho, os ingredientes corretos, né? E uma colher de fermento em pó, uma lata de Nestlé, né, de creme de leite, Nestlé, a marca da Nestlé é melhor, eu acho. E aí vocês colocam o ovo, né, mistura com o ovo. E vamos fazer, e bota também um pouquinho de, o pessoal coloca 3 colheres de conhaque. Gente, a receita é essa, né? Aí mistura. Vai mexendo. Ou então água gelada, né? Mistura. Pra fazer essa massa aí. A massa amanteigada, que é a de torta de maçã. É parecida àquela torta, vocês estão vendo? A amanteigada, ó. Ela é fácil de moldar. Vocês viram? Aperta ela pra vocês verem como é a textura. E depois num papel plástico vocês colocam por cima para descansar. E aí é parecida com aquela massa que a gente fez da torta de bacalhau, vocês lembram? É só vocês substituírem um bacalhau que eu ensinei, substituírem pelo de maçã, entendeu? Mas a massa é a mesma. E aí vocês observam a textura, como é que ela fica. E nesse formato de 15 centímetros de diâmetro com 3 centímetros de altura, a gente vai começar a estar formando as nossas tortas. A nossa torta, né? Uma torta aqui, né? Aí a gente vai colocar ela aqui para ficar certinha a bola redonda. E vamos colocar nessa forminha aí para ficar certo. Vocês viram? Tá virada. E para fazer o fundo. E agora com o restante da massa a gente vai
fazer a outra parte, o outro processo da torta. Primeiro a gente faz a parte de baixo e aí a gente vai fazer para estar fazendo a outra parte, né, da torta. Corta algumas tirinhas com essa espátulazinha, vocês estão vendo, gente? Que ela é bem mais fácil de cortar. É melhor que a faca. E aí a gente vai fazer as beiradas, né? É o outro passo, outro processo da torta. E ela é bem fácil de moldar, essa massa. Ela é bem amanteigada, é bem fácil de estar manuseando, né? Porque tem massa que fica pregando, né? Essa aqui é bem mais fácil de manusear. E vocês fazem nas beiradas, fazem a outra parte da torta. E depois a gente vai fazer a tampa, pra depois fazer aquela parte de cima das trancinhas, do jogo da velha, né, na verdade. E aí vai alisando ela, vai amassando. Coloca um garfinho, né, pra tá furando, né, pra adentrar o recheio aí dentro da massa. É um segredinho que o pessoal faz com esse garfo. Faz os furinhos pra tá adentrando o recheio. E agora a gente vai pegar e descascar as maçãs. Vamos descascar, como vocês estão vendo, 3 maçãs. Vamos utilizar 3 maçãs. E maçã, né, gente? Maçã também é outra fruta maravilhosa que faz bem para a saúde, né? Ela previne doenças cardiovasculares, previne diabetes, combate a prisão de ventre, evita o envelhecimento precoce e fortalece o sistema imunológico, né? É uma fruta maravilhosa, com várias qualidades, né? E aí, ela é rica em fibras também, né? E tem baixo índice glicêmico e contribui para prolongar a saciedade. Então, nós vamos cortar elas e colocar o limãozinho por cima, né? Vocês espremem o limão e coloca 40 gramas de açúcar e 2 colheres de sopa, né? 2 colheres cheias de sopa de farinha de trigo e 1 colher de canela, para dar aquele gostinho de canela. Fica uma delícia com canela. Mas quem não gosta de canela não precisa colocar, mas a receita ela leva canela e dá esse ar especial, né, de torta de maçã. E aí a gente vai preencher toda a forma com essas 3 maçãs que a gente cortou. Foram 3 maçãs que a gente descascou e cortou, adicionando canela, farinha de trigo e o açúcar, né? Agora a gente vai fazer a tampa, né, gente? Que é a outra parte da torta. É a tampa. Vamos colocar o plástico por cima porque fica melhor para estar fazendo, para estar esticando, né? Eu acho melhor colocar esse plástico por cima. E a gente corta as tirinhas para fazer o joguinho da velha, igual a gente fez com bacalhau. Essa é a tampa. Vamos tampar com o joguinho da velha. Faz as tirinhas e vai cortando nas beiradas. E aí a gente vai fechar ela toda com o joguinho da velha. Vai fazendo outra parte da massa, estica.
É bem trabalhada, gente. Ela demora mesmo um pouquinho porque ela é bem trabalhada. É uma arte, né? Vocês estão vendo aí que também é outra arte. Essa torta, né? O pessoal faz com muito amor, né? O pessoal faz com muito carinho. É porque é uma arte. Isso é uma terapia. Fazer comida é uma terapia. E vamos fazer aí a outra parte das tirinhas para fazer o joguinho da velha. Dá pra ver aí, né, gente? Como é que tá ficando? Olha que linda. Olha que arte linda. Muito bom, hein, gente? Quem não gosta de maçã também? Maçã maravilhoso. Maravilhosa. E aí a gente vai levar, gente, pro forno médio em 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos. E aí a gente deixa ela assar, né, por cerca de 20 minutos. Quem quiser colocar por cima também um pouquinho de ovo, gema de ovo, para dar aquele brilho, aquele ar especial da torta, né, que deixa aquele dourado. O segredo é colocar um pouquinho de gema de ovo por cima. E aí, antes de levar pro forno, a gente termina essa outra parte da trança. Vocês estão vendo aí? Aí termina a outra parte da trança, vai cobrindo por cima, onde falta, onde tá faltando. Vocês estão vendo? Onde tem a maçã, vocês colocam por cima, ó. E aí cobre a outra parte para não ficar mostrando a maçã. Vocês estão vendo? Para cobrir toda ela. E depois a gente coloca a gema de ovo para tá dando aquele brilho, aquele ar dourado. Ar de brilho dourado especial da torta. Seja torta de bacalhau, seja torta de maçã, seja torta de o que for. A gente faz esse processo, esse mesmo processo. É a mesma massa, a mesma arte, ó. Dá umas batidinhas com o dedo pra tá adentrando. E fica lindo, né, gente? Olha que coisinha linda. Ó, fica muito lindo. Aí o quadradinho, você vê que ela fecha todo o quadradinho. É até fechar todo o recheio. E aí fica assim, amareladinha pra ficar dourada no fogo. E agora, gente, a nossa próxima receita, a gente vai fazer o bolo de coco. Né? Vamos fazer o bolo de coco e a gente vai precisar aí separar os ovos, as claras dos ovos, são 4 ovos. E vamos colocar primeiro a clara junto com... Cadê? Na batedeira. Vamos bater aí. Cadê, meu Deus do céu? Com 10 gramas de vinagre, né? A gente coloca pra fazer essa espuma e criar essa outra massa aí. E a gente coloca 150 gramas de açúcar pra tá misturando na batedeira e criar esse ar aí, essa cremosidade. Vai colocando aos poucos pra fazer o merengue. Esse é o merengue. Pra gente fazer o bolo de coco. Outra belezura de coco, né? Que a gente fez outra... no outro vídeo eu ensinei a fazer manjar de coco, né? Quem quiser ver, vai lá. Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a receita de manjar de coco do outro vídeo pra vocês assistirem, quem quiser. E aqui é bolo de coco. Vocês adicionam a 4 gemas e o restante, né, das 4 gemas junto com, devagarzinho, né, com o restante dos ingredientes, né. Vocês colocam aí o leite, 70 ml de leite, vai colocando aos pouquinhos e
vamos adicionar aí para fazer o restante. Lembrando que é uma xícara e meia de farinha de trigo, açúcar refinado, um pacote de coco ralado, 3 colheres de margarina, 200 ml de leite, 4 ovos, vocês viram, a gente separou. E a gente separou, primeiro colocou a clara, depois as 4 gemas e 1 colher de sopa de fermento e agora uma pitada de sal, né? E por fim, né, para finalizar, a gosto. E aí a gente vai formar essa massa do bolo pra gente fazer aí, começar a fazer o bolo. E agora a gente pega uma forma dessa de plástico descartável, como vocês estão vendo. Ai, meu dedo, tá estralando aqui, gente, tudo. E aí vocês pegam essa forma de plástico descartável e vamos colocar uma forminha desse tamanho de 25 centímetros para colocar e 1,5 centímetros de diâmetro, né? Pra gente colocar o bolo. É um bolo pequenininho, né, gente? Vocês estão vendo aí, um bolo pequenininho, 20 centímetros. Dá uma batidinha nele embaixo pra adentrar, né? Vocês viram aí, dá uma batidinha e coloca no fogo pré-aquecido em 150 graus por cerca de 40 minutos. E o bolo vai ficar assim. Ele ficou um pouquinho tostado, né, por cima. Mas é esse o ponto, né? Vocês deixam por 45 minutos e pré-aquecido por 180 graus, né? Como eu falei. E aí o bolo vai ficar assim, fofinho. Eu vou deixar na descrição toda a temperatura correta e os ingredientes corretos, viu, gente? E agora em uma recipiente de vidro a gente adiciona uma lata de leite condensado e outra lata de creme de leite. Uma caixinha pra gente fazer a parte do recheio. E aí mistura com 200 ml de leite de coco, porque o bolo nosso é bolo de coco. E aí ele fica nessa textura, ó, vocês estão vendo? Fica nessa textura. E aí, cadê a outra parte, gente? A gente vai fazer em outra panela com outra caixinha de leite, de creme de leite, mais outra de leite moça, com 300 gramas de coco ralado. A gente mistura antes de levar pro fogo. É o recheio, né? De coco. Vocês mexem. E é um bolo alagado, né? O pessoal chama de bolo alagado. Que engraçado. E a gente vai mexer no fogo agora. Vai fazer tipo um brigadeiro, né? Um beijinho aí. Pra fazer. E deixa borbulhar. Vocês estão vendo aí? Como é que fica? É tipo um brigadeiro mesmo. E agora vamos terminar de mexer a parte de baixo pra não tá grudando, né, gente, na panela. Mexe mais um pouco. E agora a gente vai pegar o bolo e a gente vai virar ele pra gente começar a fazer aí as camadas. Então vamos cortar ele. Corta primeiro essa parte que tá tostada. Tira essa parte que tá tostada, né?
que a gente não vai precisar. Corta. Queimou um pouquinho, mas essa massa está ótima, tá bem fofinha. Tá ótima para fazer o bolo de coco. E aí tira essa casquinha que tá queimada, gente, fica assim. Estão vendo? Vai ficar bem assim. Vocês colocam no centro, porque a gente vai fazer um bolo alagado de coco. Coloca por cima o coco. O nome do coco do bolo é esse mesmo, bolo alagado, né? Eu chamo de bolo de coco, né? Mas que eu acho engraçado o pessoal falar bolo alagado de coco. Porque ele fica assim, ó, alagado. Fica bem assim, bem molhado. E aí vocês vão jogando por cima pra pegar no bolo. Coloca a tampa. Essa é uma forma descartável. E aí vocês fecham e deixam o bolo lá. E agora a gente vai pegar a outra parte do recheio e a gente vai retirar ele. Retira agora a parte. Deixou ele um pouquinho aí, ó, como é que ele fica. Depois de alguns minutinhos ele fica assim. E aí agora a gente vai forrar com brigadeiro, com beijinho, na verdade, né, gente? A parte do bolo. Coloca aí uma parte bem generosa por cima. E vamos alisar o recheio no bolo. Cuidado para não quebrar o bolo. E vamos fazer também agora outra parte do creme de chantilly. Vamos colocar junto com a nata mais um pouquinho de leite condensado, 80 gramas de leite condensado. 80 ml, gente. Ai, é tanta coisa, é tanta receita aqui que a gente fica assim. E aí vamos bater o leite condensado com a nata. E vai virar essa manteiga. Essa manteiga gostosa. Com sabor de gordura. Sabor de gordura gostoso. E aí fica esse chantilly que a gente vai fazer agora, o bordado. Eu chamo de bordado. Vamos pintar e bordar. Vamos pintar e bordar os bolinhos. E agora vocês colocam, gente, brigadeiro de coco. Coloco por cima, ó, pra dar aquele ar decorado de brigadeiro de coco. E aí vai ficar lindinho, olha que fofo. E agora coloca mais outra parte de chantilly nessa parte do meio do bolo. Faz uma bolinha nele, né? Com chantilly, vocês fazem essas bolinhas. E aí o bolo fica esse bolo alagado, bolo de coco alagado. Fica lindo. Coloca mais um dentro no meio e coloca por cima. Vocês podem colocar coco queimado por cima. E aí fica essa belezura de bolo gostoso, maravilhoso. E vocês tampam e tá pronto, gente, a sobremesa. E é isso. Meu muito obrigado a todos que ficaram até o final. Né, o pessoal aí disse que gostou, né? Teve gente que gostou. Desculpa, gente, se às vezes eu embolo um pouco assim, mas é porque eu não sou robô, né? Eu sou ser humano, então o YouTube ele não gosta de voz robótica, então dá pra ver que eu não sou robô, né? Sou ser humano que tô narrando aqui e tô trazendo aí essas narrativas dessas receitas maravilhosas que eu acredito que muita gente vai gostar.
E aí é bom a gente ver como é que faz, né? Vendo o vídeo, porque eu aprendo muito vendo. Mas mesmo assim, eu deixo na descrição todo o passo a passo, né? Com a quantidade correta, o tempo correto de levar pro fogo e tal. E aí, gente, é isso. Meu muito obrigada e um beijão a todos. Fiquem com Deus. E esperem as próximas receitas.